Estamos num culto de terça-feira, um culto de ensinamento ou um culto doutrinário. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Glorifico a Deus pela presença do presbítero. É um homem que eu sei que gosta de doutrina, gosta de palavra. Né? Pastor Pedro já falou para mim, olha, eu vou falar para você, meu irmão gosta da sã doutrina, palavra de Deus, do seu glória, é dos meus. Louvado seja Deus, amém? Amém. E Deus me deu uma palavra lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. A todos que nos acompanham através do Facebook, a todos que nos acompanham através do YouTube, em nome de Jesus, se possível, pegue um exemplar bíblico. Acompanhe a leitura agora. Deus tem algo para o teu coração. Deus tem uma resposta para a tua vida. É Deus quem tem poder de transformar a tua história em nome de Jesus. Amém? Amém. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor. Versículo 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecidas e lidas por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, e não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Podemos assentar. Amém. Glória a Deus. Glorificamos a Deus por uma palavra tão poderosa, tão grande, que tem tanto a nos ensinar. Aleluia. Nós sabemos que a carta de Coríntios, a exemplificação da carta de Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios, foi escrita pelo apóstolo Paulo. E nós estávamos lendo uma situação ao qual Paulo se defendia em uma área crítica. Sabemos que Paulo foi um grande homem escolhido por Deus. Deus usava Paulo para expandir
expandir e para levar a glória de Cristo Jesus, da sua salvação, através da fé em Cristo, para a união do homem para com Deus. O homem já tinha se separado pelo pecado, se separado pela lei, se separado pela iniquidade. E nós sabemos que Cristo Jesus foi um marco de comunhão e união através da morte na cruz do Calvário, para que o homem se chegasse novamente a Deus. Por graça, por misericórdia, a Bíblia nos ensina que Cristo Jesus carregou sobre si as nossas maldições, as nossas condenações, se fez maldito, levou nossas dores e enfermidades. Ele levou sobre si a nossa condenação eterna ao inferno, para que nós possamos estar novamente em comunhão com o Pai. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, e esse era o evangelho do apóstolo Paulo. Aleluia. O apóstolo Paulo, aonde ele entrava, Deus entrava com ele. Aonde ele ficava, Deus ficava com ele. Aonde ele ia, Deus, o Espírito Santo conduzia. Pode ter certeza que ali salvação de alma acontecia. Ali o apóstolo Paulo fundava ministérios, fundava a igreja. E não era diferente aqui na cidade de Coríntios. Paulo, ele tinha feito essa igreja, formado uma igreja de Coríntios. Apesar dele não estar mais presente, ele ficou sabendo que os judeus, os grandes inimigos de Paulo, na realidade eram o povo de Deus. Os grandes perseguidores de Paulo, na realidade, eram o povo escolhido. Era um povo que tinha descendência abraâmica. Era um povo que tinha a marca, o selo da promessa. Era um povo eleito, os judeus. E a Bíblia fala que os judeus tinham os judaizantes, que perseguiam a Paulo, perseguiam o Evangelho de Cristo, perseguiam a estrutura ministerial de Paulo. E quando eles souberam que essa igreja estava próspera e crescendo na cidade de Coríntios, os judeus foram até lá para denegrir a imagem de Paulo. Meu Deus. Eles foram até lá para falar mal do Evangelho de Paulo. Olha aí. E se nós pararmos para pensar, houve ali uma disputa, uma ação, que aos nossos olhos carnais, os judeus tinham razão. Porque estavam no início do ministério do Evangelho de Cristo. Mas o povo estava focado na lei mosaica, focado no Velho Testamento, focado em todas as escrituras que Moisés tinha deixado. E se nós pararmos para pensar, a liturgia que os judeus pregavam, a liturgia que os judeus levavam, era uma liturgia poderosa. O que nós não podemos comparar se formos olhar para o evangelho simples que Paulo levava, para as formações das igrejas simples que Paulo levava? Ele escolhia, porque Deus mostrava homens capacitados, mas homens humildes, homens que não tinham influência, homens que não eram notórios, para serem consagrados, ungidos e para anunciar o evangelho. E assim prosperava o evangelho de Cristo. Mas se formos comparar com a lei, com a liturgia judaica pregada, nós vemos os templos suntuosos que eram feitos na época da lei. Nós vemos os templos que Salomão fez. Nós vemos as joias que eram levadas à casa do tesouro. Nós vemos os sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor. Nós vemos que existia assim toda uma liturgia de louvor, toda uma liturgia de consagração, toda uma liturgia de expiação de pecados. E nós vemos que, se for comparar toda a formosura e todo o poder mostrado pelos judeus, os que estavam sendo alcançados pelo Evangelho na cidade de Corinto, estavam tentando lançar dúvida no coração. Meu Deus. Então nós vemos que aqui Paulo começa a sua defesa. Paulo vai à presença daquela igreja, encontra os que ele ganhou para Cristo, encontra aqueles que ele levou o Evangelho e foram alcançados pelo Evangelho de Jesus. E naquela igreja ele começa a falar: mas peraí, vem cá, nós não precisamos de representação. Vocês precisam de recomendação, carta de recomendação. Vocês são a recomendação viva. A carta é o testemunho de vocês. Vocês foram alcançados por Jesus. Os judeus estão chegando aqui com cartas de formação, com cartas de apresentação, mostrando toda uma liturgia hierárquica, mostrando toda uma nomenclatura, mas no íntimo, eles representam a lei, mas estão mortos. Eles representam a lei, mas não a vida. Eles representam a lei que representa a morte. Mas por que a gente para pensar que a lei mosaica, os nossos 39 livros do Velho Testamento, era representado ou falado por Paulo naquela ocasião, que era um tempo
de lei, e lei mosaica, lei ordenada por Deus, mas falaram que essa lei era a lei de morte. Se nós pararmos para pensar, a lei, o Velho Testamento, a lei mosaica, toda a escritura do Velho Testamento foi corrompida pelo próprio homem. Meu Deus. Foi corrompida pelo próprio homem. Quando Jesus veio à face da terra, ele completou uma lei, ele não desobedeceu a lei, mas ele acrescentou sobre a lei compaixão, acrescentou sobre a lei graça, acrescentou sobre a lei misericórdia. Nós vemos que os mestres, doutores, os ensinadores da lei, aqueles que estavam como os profetas nas sinagogas e nos tabernáculos, eles não usavam mais a compaixão, a misericórdia, tinha se corrompido. Por interesses próprios, nós vemos que a lei tinha sido contorcida. Quer um exemplo? Lembra quando Jesus, anunciando o Evangelho num sábado de manhã, levaram a ele uma mulher que foi apanhada no ato do adultério. Os que estavam ao redor, que arrastaram a mulher até o centro da roda, lançaram a mulher na frente de Jesus e falou: olha só, ó Jesus, a lei mosaica nos ensina que uma pessoa sendo pega no ato, na consumação do adultério, ela tem que ser morta a pedrada. O que você me diz? Olha só, o prazer que eles tinham, na realidade, não era no cumprimento da lei. Na realidade, eles tinham prazer era na morte. Eles tinham prazer na morte. Eles poderiam estar aí pensando: a lei nos mostra, mas é duro ter que matar pela lei. A lei nos mostra, mas quem sabe essa mulher não necessitaria de uma misericórdia, de uma segunda oportunidade. E foi quando Jesus mostrou esse pensamento que não estava sendo aflorado. Foi quando Jesus mostrou esse lado que não estava sendo explorado. O lado do amor, o lado da compaixão, o lado da misericórdia. Ele levantou e falou: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E aquela mulher foi livre da morte. Nós reparamos que o confronto da lei era justamente a formação de não haver compaixão e de ser burlada. Sabemos que se uma pessoa blasfemasse contra o rei ou contra a palavra, ele era condenado à morte por apedrejamento. E nós sabemos que muitas das vezes os grandes homens de Deus, como o próprio Cristo Jesus, foi usado por engano com falsas testemunhas para que ele fosse condenado à morte. Jesus teve testemunhas falsas que falaram sobre ele. Que é um outro exemplo. Lembra do jovem Estevão, ou os primeiros diáconos consagrados pelos discípulos para trabalhar servindo mesa? A Bíblia fala que foi consagrado um jovem diácono, e esse jovem diácono consagrado ao Estevão, consagrado ao diaconato, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio da glória de Deus, era um homem que anunciava a verdade, que pregava o Evangelho e que já estava fazendo milagres, estava fazendo sinais, prodígios de milagres, curando, estava repreendendo espíritos malignos. Aí, por ciúme, aquele povo começou a indagar. Levantaram o que? Falsos testemunhos. Eles foram levados ao sinédrio, foi levado a tomar satisfação, e os falsos testemunhas, duas falsas testemunhas, levaram Estevão à morte por apedrejamento. Então nós vemos por alguns exemplos que a lei estava contaminada, a lei estava corrompida, os homens tinham corrompido ela, não porque a lei é falha, a lei não é falha, os homens sim usaram as brechas na lei para tomar proveito próprio. Meu Deus. Então, quando Paulo afirma essa história, olha só, nós não precisamos de representação. A nossa vida, o nosso testemunho, a nossa história é uma história que representa Cristo. Somos representantes dos mesmos caminhos do Senhor. A sua espelho de vida, que foi Jesus, é o espelho de vida que nós seguimos. Os caminhos que Jesus caminha, foi os caminhos que nós estamos caminhando. Então ele fala: não precisamos de apresentação. A nossa apresentação é dada pelo Espírito de Deus. Porque essa glória apresentada, porque essa manifestação apresentada pelos judeus era baseada numa grande história que por milênios estava seguindo, por milênios estava sendo pregada, e todos tinham no coração que era certo. E de repente chega um evangelho simples, chega um homem guiado pelo Espírito Santo. Quantas pessoas pequenas nós vemos que faz a diferença em grandes momentos, né? Faz a diferença em grandes situações. Paulo chegava e anunciava, Paulo chegava e pregava, mas aqui nós vemos que por mais que o evangelho fosse simples, que fosse anunciado por uma pessoa em praça pública, foi anunciado por uma pessoa em sinagogas e templos, foi ensinado por umas pessoas em locais abertos, por mais que seja uma coisa pequena aos olhos de toda a estrutura das igrejas religiosas, das igrejas
da lei mosaica judaica, nós vemos aqui que Cristo em tudo dava graça e triunfo no Evangelho de Paulo, no ministério de Paulo. Se pegarmos o capítulo 2 de 2 Coríntios, no versículo 14, diz assim, ó: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu bom conhecimento, da sua poderosa palavra. Sabe por quê? Porque aquele que é transformado, aquele que é convertido, aquele que é alcançado, aquele que toma uma vida de caráter transformado por Deus, ele não só se apresenta como homem de Deus, ele não só se apresenta como homem transformado. Paulo dá um exemplo aqui que até o cheiro representa o cheiro de Jesus. Você tem cheiro de Jesus aí? Oh, glória! Quantas pessoas estão perdendo a base do Evangelho, a glória do Evangelho, a Shekinah, o poder do Evangelho, a vivência do caráter. Caráter de cristão tem que ser aprovado pela palavra, caráter de cristão tem que ser aprovado pelo Espírito Santo, para que isso se manifeste em glória, para que isso se manifeste no poder de Deus, para que o povo olhe para você e fale: aquela mulher é diferente. Bom, olha só, aquele senhor é diferente, as palavras dele são diferentes, tem uma autoridade na voz, ele não prega como os outros pregam. Quando ele fala, sentimos um arrepio, sentimos uma glória, sentimos uma presença. A palavra daquele homem é diferente. Esse era o triunfo de Paulo. Aonde ele entrava, a glória do Senhor acompanhava, aonde ele entrava, manifestava o poder de Deus. E ele começou a mostrar para os cristãos que estavam na igreja de Coríntios: vocês não precisam seguir liturgia de leis escritas em tábuas de pedra. E ele começa a falar: vem cá, vamos analisar as tábuas de pedra. Olha só, versículo 7 do capítulo 3 de 2 Coríntios, diz assim, ó: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que nem os filhos de Israel podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Olha só, olha o sentido desse versículo. Vamos meditar nesse versículo. Olha a profundidade que Paulo fala para desmascarar. Sabe qual é o problema? As pessoas não querem mais ser desmascaradas. As pessoas querem andar como Moisés andou. Mas pastor, está falando de Moisés, o grande líder do Velho Testamento, que escreveu dezenas de livros, que foi guiado e cheio do Espírito Santo, que estava na presença do Todo-Poderoso constantemente, um homem que foi comparado inclusive como um Salvador, de igual forma como Jesus. Olha só, Moisés era um grande líder, um dos maiores líderes. Não tem como falar mal de Moisés. Mas então, Paulo nos dá aqui uma fração do que era Moisés. Moisés era um homem de Deus, escolhido por Deus, usado por Deus, amigo de Deus, íntimo de Deus, mas era homem, mas era falho. Ele dá um exemplo das leis, ele dá um exemplo da ordem do Senhor. Lembra das tábuas que está lá em Êxodo capítulo 34, quando fala que Moisés desce do monte Sinai, ao qual foram receber os mandamentos do Senhor. Deus manda ele subir com as pedras lapidadas, e lá no monte Sinai ele escreve novamente com o seu dedo nas tábuas e dá as leis. E quando Moisés desce do monte Sinai, ele não percebeu, mas a glória do Senhor, para ele conversar com o Senhor, a glória resplandecente, o poder do Senhor estava manifesto na face de Moisés, e Moisés não percebeu, mas todo o povo olhou para ele. Arão, todos os líderes das tribos e todo o povo de Israel olhou para Moisés e falou: que brilho é esse? Que resplendor é esse? Paulo está falando aqui, era tão gloriosa a face de Moisés, era tão gloriosa as leis, era tão gloriosa aquele ato poderoso das leis, do início das leis, que o povo de Israel não conseguia olhar ou fitar os olhos fixos em Moisés. E a Bíblia fala que Moisés, percebendo que o povo correu, Arão correu, os líderes correram, ele catou e pegou um véu e se cobriu. Eu imagino que esse véu devia ser como uma burca, né? Que envolve tudo, tampa tudo, deixa só os olhos de fora. Eu imagino que Moisés, ele tampou porque ele não queria que o povo assustasse com o resplendor daquela glória. Mas entenda, o finalzinho do versículo 7 diz que todo aquele resplendor, que toda aquela glória que estava sobre o rosto de Moisés, a qual era transitória, estava se acabando. Era uma glória que estava assim, ele estava
desvanecendo, ele se acabando, estava tendo fim. E um detalhe, olha só como Paulo desmascara um grande líder que era a base de todo o Velho Testamento, que era a base de toda a lei, que era tudo que os judaizantes defendiam e proclamavam. Ele fala assim: mas aquela glória estava transitória, acabando. A Bíblia fala que quando Moisés saía do meio do arraial de todas as tendas, ele construiu a tenda do Senhor fora do acampamento, e quando ele ia falar com o Senhor na tenda, ele tirava o véu. E dentro da tenda ele conversava com o Senhor. Quando ele saía para falar com o povo, ele punha novamente o véu, para que o povo não espantasse, e relatava tudo que Deus falara. Só que teve um momento que a glória, o brilho, o resplendor da face de Moisés começou a apagar. Qual era a razão? Qual era o momento certo? O que ele tinha que fazer? Sendo homem líder, espelho, referência, a glória está acabando, eu não vou usar mais isso. O povo vai olhar no meu rosto. Mas sabe o que Paulo está falando? Que ele continuara usando aquilo para mostrar para o povo que continuava cheio da glória de Deus. Eita, Jesus. Moisés usou uma máscara. Ele desmascarou todo o trunfo dos judeus judaizantes que estavam pregando contra ele na igreja de Coríntios, para os discípulos que Paulo mesmo ganhou para Cristo. Ele vai e desmascara. O teu grande líder Moisés usava uma máscara não para tampar a glória de Deus, mas para tampar que a glória de Deus já tinha subido da vida dele. Meu Deus. O que ele quis dizer? O tempo da lei foi glorioso no começo, mas vai acabando, foi corrompido, foi destituído. E um detalhe, ele especifica aqui no versículo 15, versículo 14, que quem aboliu, quem acabou, quem determinou o fim do tempo da lei foi Cristo Jesus. Jesus, ele veio para acabar com esse período da lei, com esse período corrompido da lei, com esse período ao qual as pessoas levavam a religiosidade a sério e não a compaixão, a misericórdia e o amor a sério. Eles sabiam que tinham que amar a Deus sobre todas as coisas e que tinham que amar ao próximo, mas eles riscavam, sublinhavam, eles tiravam de lado o sentimento, o amor, a compaixão e queriam agir olho por olho. A lei manda isso, faz. Se eu vou tomar proveito disso, então eu vou fazer. Então, o que aconteceu? Ele fala, olha só, mesmo para aqueles que estão na presença do Senhor, mesmo para aqueles que estão junto da liturgia do Senhor Jesus Cristo, eles só podem tirar esse véu do coração, esse véu da sua cara, esse véu dos teus sentimentos, da sua religiosidade, se converter-se a Cristo. Se Jesus o alcançar, se o Espírito Santo encher o coração, e aí ele está dizendo que quando as palavras de Moisés eram pregadas, o véu se mostrava não no rosto, mas nos sentimentos, cobrindo o coração, que aquilo ainda era vívido para eles, eles não tinham sido alcançados. Pastor, toda essa história para chegar no véu. Agora eu fico pensando, quem foi que destituiu o véu com a morte na cruz do Calvário? A Bíblia fala que por volta das 3 da tarde, quando Cristo olha para os céus e fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, a Bíblia fala que há um grande terremoto no momento da crucificação, que os céus perderam a sua luz, a Bíblia fala que os mortos que estavam em suas tumbas ressuscitaram, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Repara, que não foi rasgado de baixo para cima, foi rasgado de cima para baixo, mostrando que foi o próprio Deus que quebrou esse vínculo, quebrou essa religiosidade, que não havia mais intermediário, não havia mais que tivesse que rogar pelos pecados dos homens, que os homens a partir de Cristo Jesus, sendo acolhidos e recebendo Jesus como Senhor e Salvador, teriam a liberdade de conversar com o Senhor sem intermediário. O que Deus queria e que Deus quer até os dias de hoje é que os homens não dependam mais do véu, não dependam mais da máscara da religiosidade. Aleluia. Quantas pessoas, se falarmos em máscara da religiosidade, vamos puxar um pouquinho para os dias atuais, vamos puxar aqui para o ano de 2025, quantas pessoas que nós conhecemos que usam uma máscara, por exemplo, da teologia? Meu Deus. Formou-se em teologia, bacharelado em teologia, tem pós em teologia, conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você fala em qualquer história da Bíblia, o cara tira num clique, está tudo na ponta da língua, mas aquela máscara de crente espiritual, às vezes, não tem amor. Meu Deus. O
véu está cobrindo. Oh, glória! Entenda, tem muita gente que está vivendo uma vida religiosa e sendo aprovado pelos homens. Porque quando o povo de Israel orou Moisés, falou, verdadeiramente Moisés é um homem santo. Verdadeiramente Moisés é um homem que devemos respeitar e seguir. Verdadeiramente Moisés é um homem diferente. Moisés é um homem de Deus. Nos dias atuais é a mesma coisa. A máscara está mostrando para muitos que são homens aprovados por Deus, são homens que estão na presença de Deus, são homens que estão nos caminhos do Senhor, mas no fundo, se essa máscara for tirada do rosto, nós vemos que o resplendor e a glória já caiu. Vemos que o resplendor e a glória era transitória. Vemos que o resplendor e a glória sumiu. O Velho Testamento, todas as leis do Velho Testamento, todos os 39 livros do Velho Testamento, perdeu o seu resplendor, perdeu a sua glória. O véu foi rasgado e os únicos que ainda sustentam essa metodologia de que Jesus não é o Senhor ainda é os judeus. Meu Deus. Eles ainda não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que Paulo fala que todas as vezes, olha o versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, os seus pensamentos, o seu coração, a tua ideologia, o teu caráter está endurecido, está calcificado na lei. É a lei que presta, é a lei que é válida, é a lei que é certa, não quer abrir o entendimento. Como o nosso irmão falou, a visão está aberta, está olhando todos os valores do mundo, mas para Cristo este homem está cego. Precisando de colírio do céu, né? Diz lá em Apocalipse. Oh, glória! Está precisando de colírio dos céus, não é assim? Apocalipse 3 lá? Está precisando de colírio dos céus. Está precisando de uma vida nova com o Senhor. Está precisando que nem Jesus falou para Nicodemos, vos necessário é nascer de novo. E nós vemos que essa verdade, nós vemos que essa expectação foi mostrada aos que estavam na presença de Paulo, lá na igreja de Coríntios, e eles ficaram com uma base interna de autoanálise. Seguiremos ao quê? A uma lei morta. Seguiremos ao quê? A uma lei que foi gravada em pedras. Seguiremos ao quê? Porque Paulo está dizendo que hoje a lei do Espírito, e o Espírito é o próprio Cristo, e aonde há o Espírito, aonde há a lei de Cristo, a liberdade. Andaremos presos na lei novamente? Andaremos presos naquele rito novamente? Andaremos embaixo do jugo daquela lei novamente? Ou andaremos em liberdade em Cristo Jesus? Andaremos em liberdade com paz? Andaremos com liberdade com vida? Andaremos com liberdade anunciando essa história de Cristo? A autoanálise mostra que aquelas tábuas em forma de pedra, elas foram escritas por Deus, mas pedra não muda nada. Pedra não tem vida, não tem sentimento, não tem história, ela se passa. E Paulo fala assim, ó, não é maior o ministério do Espírito? Porque o ministério da lei, o ministério da morte passou, acabou, perdeu. Mas maior é o ministério do Espírito, maior é o ministério de Cristo, maior é a glória do Senhor, porque ela permanece. Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. A morte não teve poder de segurar ele, a morte não teve poder de clausurar ele, e a Bíblia fala que ao terceiro dia ele resplandece em glória, e a morte hoje ela foi vencida e dá o início à imortalidade sobre a face da terra. Jesus foi o pioneiro a mostrar a imortalidade para a humanidade. É por isso que Paulo fala que a glória, o ministério do Espírito permanece para sempre. E se nós estamos em Cristo, se nós sofremos com Cristo, se nós morremos com Cristo, também teremos a herança de Cristo, o galardão de Cristo, a glória de Cristo. E ele especifica aqui, Jesus, o tempo já foi, e ele especifica aqui, olha só, o versículo número 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Entenda uma coisa, se aonde há o Espírito de Deus tem liberdade, sem o Espírito Santo há o quê? Prisão, cadeia, cela, aprisionamento. E nós vemos que essa palavra aqui, ela não foi palavra para o ímpio, não foi palavra para o mundo, não foi palavra para o desviado, não foi palavra para o afastado. Essa palavra foi para a igreja de Coríntios, essa palavra foi para crente, essa palavra é para um culto de doutrina, essa palavra é para a pessoa analisar e entender
ficar preso na sua ideologia, preso nas suas razões, preso nos seus pensamentos, preso no teu sentimento, ou você quer ter a liberdade em Cristo Jesus, sendo guiado pelo Espírito Santo, tendo a paz que o Senhor nos dá, porque o homem ele quer se mostrar aprovado, mas quando a máscara cai e os seus atos, as suas ações, as suas obras não correspondem com o que prega, entenda, há uma prisão, e a prisão é de ser aprovada pelo homem. E a Bíblia nos ensina como, presbítero? Que nós temos que se mostrar aprovados perante o Deus Todo-Poderoso, de uma forma que não tenhamos de se envergonhar e que manejemos bem a espada da palavra. É essa manifestação que nos dá a glória, nos dá a vitória, e nos dá a excelência da ousadia em Deus. É Ele que nos capacita, é através dele que nós temos essa força, não porque merecemos, não porque temos algum mérito, não porque temos alguma capacitação, não. É através da fé em o Espírito de Deus, é através da fé em Cristo Jesus, é através da fé nessa palavra que nós vemos a excelência da fé, a confiança nas promessas se manifestando, e querendo ou não querendo, o Evangelho continuou prosperando. Aleluia. Querendo ou não querendo, o Evangelho continuou crescendo. Querendo ou não querendo, aquele povo, os judeus queriam paralisar, dominar, queriam introduzir uma lei mosaica, a lei de morte, mas encaixada, tirar o cristianismo daquela igreja e colocar a lei mosaica, colocar a lei Abraão, a lei estipulada do Velho Testamento, mas a graça de Jesus sobre a vida de Paulo termina o contexto, e esse contexto nos traz uma verdade que realmente domina o nosso ser. Versículo 18. Mas todos nós quem? Eu, presbítero Amós, a minha esposa, os que nos ouvem aí por fé, aqueles que nos ouvem em casa, aqueles que estão passando, aqueles que são lavados e remidos do sangue do Cordeiro, aqueles que têm compromisso com a verdade, aqueles que guardam o poder vivo dessa palavra e praticam, aqueles que andam em santidade, aqueles que têm azeite de reserva, que nem as viúvas, aqueles que andam com paz com todas as virgens, aqueles que andam com paz com todos, aqueles que estão na presença de Deus em espírito e em verdade, está dizendo, mas todos nós, crentes, salvos em Jesus, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo, não preciso de véu, eu não preciso mostrar que eu estou brilhoso, não preciso mostrar que eu tenho a glória, eu não preciso fazer propaganda de mim. Quem faz a propaganda do homem é Cristo. Se Jesus quiser espalhar o seu nome nos quatro cantos da terra, é Ele que faz. Ele é poderoso, Ele é digno, Ele tem poder, é Ele quem faz, quem é quem pode, não há outro. A propaganda quem faz é Jesus da sua vida. Aqui eles estão dizendo, olha só, nós com o rosto descoberto, mas como um espelho. Como um espelho? Como assim? Como um espelho refletindo a glória do Senhor. Você já reparou que um homem, quando anda na presença do Senhor, os passos dele são como do Senhor, e a primeira ação que ele tem é defender o Evangelho de Cristo. Aleluia. O homem, quando aceita Jesus, se converte, muda os passos, ele não consegue enxergar o mal crescente, ele não consegue enxergar o erro crescente e cruzar os braços e ficar quieto. Não, ele defende o Evangelho. Aleluia. Ele mostra a graça. Ele mostra a luz dessa palavra para quem está em trevas. Como diz lá em Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim e me capacitou para ir levar libertação aos presos, cura aos enfermos, levar a novidade do reino dos céus. Esse Senhor é o Espírito Santo que nos capacita. Nós somos dependentes e nós defenderemos, e essa glória vista como espelho, como o rosto do Senhor sobre as nossas vidas, não é vista só pelo mundo, não é vista só pelos homens. Essa glória também é vista no inferno, essa glória também é vista por demônios, essa glória também enxerga que existe algo em especial na sua vida. Qual é o algo de especial em nossas vidas? O nosso comprometimento com essa palavra. O nosso comprometimento com essa verdade, o nosso comprometimento com o amor, o nosso comprometimento com a justiça. Quando Paulo fala que nós temos que andar na verdade, na justiça e no amor, nós vemos o quão se encaixa nessa palavra. Ele está dizendo aqui, somos
o versículo 18, a parte B, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E o Espírito é grande, viu? Representa o próprio Espírito de Deus. Na verdade, ele está dizendo que todos aqueles que estão na presença do Senhor, que olharam para a glória do Senhor, que andam nos caminhos do Senhor, refletem a glória do Senhor, e essa mesma glória é ela que nos enche, nos preenche, de glória em glória nos capacita, de glória em glória nos dá força, para que nós possamos verdadeiramente representar o Evangelho de Cristo Jesus. Oh, aleluia. O que eu quero deixar como mensagem essa noite é que você não precisa usar máscara para mostrar que é maior ou melhor que os outros. Meu Deus. O que eu quero deixar para você como disciplina, como ensinamento nessa noite, Amém, Jesus. é que você precisa ser o que você é, porque os homens você pode enganar, os homens você pode tapear, mas o Espírito de Deus não. A presença do Todo-Poderoso não. É verdade. Não importa o que os homens te classifiquem, eu tenho um dizer que assim, o certo é certo, mesmo que só o presbítero faça. E o errado é errado, mesmo que o mundo inteiro faça. Verdade. Não muda. Os valores não mudam. O errado vai continuar sendo errado. Então seja um crente transformado, seja um crente convertido, seja um crente aprovado, não pelos homens, não pelas leis, não pelos ministérios, não pela liturgia humana, não pela classificação do que a mídia te mostra, não pelo que os homens esperam de você, mas seja um homem aprovado na humildade, no caráter, na direção, na presença dessa palavra gravada nas tábuas do seu coração de carne. Aleluia. Para que essas palavras te façam andar nos valores do Senhor, para que essas palavras te guiem no querer do Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado através do seu testemunho de vida. Paulo diz, nós não precisamos de representação, nós somos a representação de Cristo. Nós somos a representação desse Evangelho. Nós somos a carta de representação desse Evangelho. O que eu enxergo aqui na igreja de Coríntios, eu imagino Paulo falando, é homens convertidos, é homens transformados, é mulheres convertidas, é mulheres transformadas, homens libertos, homem que tem caráter hoje transformado e sendo guiado pelo próprio Deus, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios da glória de Deus, que mostram a verdade do Evangelho de Jesus. Eu profetizo para a tua vida nessa noite, que essa glória, ela seja refletida no teu caráter, seja refletida na tua presença, na presença do Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Glória a Deus, Deus. glorificado é o